é parte do jogo. Só que a gente, pra vender alguma coisa, a gente não precisa ser desonesto. Acho que esse é o caminho. Na UVP eu nem ensino isso aqui. Acho que isso não é necessário pra maioria dos meus clientes, né? Não tenho cliente criminoso, nem que queira fugir da lei. E a maioria não estaria disposta a cometer crimes, né? Então, eu não ensino isso porque não acho que vai agregar. Acho que é muito mais... Ele disse antecipadamente que não havia crime no Bitcoin. Ele precisa ter a custódia inteira dos seus clientes. Se ele chegar nos seus clientes e falar, olha, tem uma forma de você ter uma custódia própria do seu dinheiro e uma reserva de valor que nós vivemos a maior baixa dela. Se ele fala isso para os clientes dele, nenhum dos clientes dele vai querer contratar a empresa, a não ser a empresa somente para criar em auto-custódia e simplesmente deixar o cara full time em Bitcoin. Você tem aqui sua Trezor ou a sua Ledger, que são as principais. Você compra uma carteirazinha. Hoje em dia já é muito intuitivo, acho que não precisa. Se quiser, eu gravo a aula também. Você pega e transfere isso aqui direto pra essa carteira. Não sei, velho. Essa galera do investimento Trezor e Ledger. Se você quer ter privacidade, galera, ó, recomendo a Blue Wallet. Não, recomendo a Blue Wallet e recomendo a Electrum. Então não adianta nada você comprar Bitcoin de forma privada num P2P e jogar seus Bitcoins em uma carteira que está passiva de ser hackeada, que tem acesso à internet. Vocês também têm que aprender sobre isso aí, entendeu? Olá, seja bem-vindo ao Gêmeos Desinvestem. E hoje nós vamos reagir aí ao Sardinha, velho, um investidor nato aí. Eu já acompanhava ele há bom tempo, porque ele dá muitas opiniões políticas, opiniões ali de economia, né, no modo geral, Fiat. E o que acontece? Ele fez um vídeo aqui, como comprar Bitcoin. Eu falei, pô, é só um vídeo de como comprar Bitcoin. Ele deve ter feito alguma parceria com o P2P, anunciar um P2P específico e tal. Mas ele falou muito sobre Bitcoin. Falou sobre os riscos, os problemas, usou muita palavra crime. Então, eu falei, eu não vou reagir sozinho, vou reagir com o meu gêmeo aqui. Eu falei com ele, você vai ter que vir, que eu tô gravando um bocado de vídeo sozinho, sacana. Pois é, galera. Bora ver o que é que esse cara vai falar aí sobre o Bitcoin, né? O Bitcoin, desde já, é uma proposta para descentralização, uma moeda que vem com a privacidade, né? Um pensamento totalmente libertário, né? Então, se não for isso que ele está falando... Então... Bora ver. Bora ver o que ele fala aqui. Deixa essa parte cajado já. Então vamos lá. Bom, muita gente tem te dito na internet hoje em dia que você tem bitcoins, então você está completamente protegido dos governos, está completamente descentralizado, é um ecossistema maravilhoso. E várias dessas coisas são verdade, mas não para a maioria dos usuários de Bitcoin e, na verdade, boa parte deles está completamente desprotegido e não poderia estar pior. E eu vou tentar te ajudar hoje aqui a descentralizar um pouco as suas negociações em Bitcoin, a tirar do sistema onde o governo tem visibilidade e vou te mostrar algumas vantagens e algumas desvantagens desse ecossistema e alguns riscos que ninguém tá te contando sobre isso aqui. Para começo de conversa, hoje o Bitcoin tem 2,3 trilhões de dólares de market cap, que é esse o valor de mercado do Bitcoin, ou seja, você pegar quantos Bitcoins existem e o último valor negociado, a gente chega mais ou menos nisso. Estamos falando aí de negociações na casa de 68 bilhões de dólares diariamente. É um volume gigantesco, né? Existe aí um número estimado de 200 milhões de usuários de Bitcoins. Esses números são bizarros quando você observa pela mempool. A diferença realmente do Bitcoin é que é muito transparente as transações. Sim. Se você abrir a mempool.space, você pode ver todas as transações feitas através do Bitcoin e é surreal. Você realmente vê os valores altíssimos, como ele citou aqui, de transações o tempo todo acontecendo. Você tá aí na sua casa, tá acontecendo milhares de transações em Bitcoin nesse exato momento, velho. Exatamente. No mundo, mas ninguém sabe muito bem se é esse o número exato de pessoas que estão usando, até porque é possível criar diversas carteiras e movimentar de diferentes maneiras, então esses números são aproximados. Tem várias empresas hoje, de fato, listadas em bolsa e etc., que tem bitcoins em carteira e vários ETFs do mercado tradicional também. A gente está falando aqui da MicroStrategy, da Tesla, da Block, além dos ETFs da BlackRock, da Fidelity, até no Brasil a gente tem ETFs aí, por exemplo, como da Hashdex. Então, o Bitcoin também já faz parte do mercado de ativos normais e regulados ali. Ele não está mais só um ativo como ele era lá atrás, quando eu comecei a utilizar. E engraçado que isso daí, há uns anos atrás, era algo criminoso, né? Você ter Bitcoin, né? E visível dessa maneira, né? Visível dessa maneira, né? Então, o mundo ele entra em várias contradições, né?
lá falou nos idos de criminoso, ele fala muito 2012. essa palavra crime, daqui a pouco eu ia falar. Já mostrei pra vocês aqui como é que era feito naquela época, como é que você gerava bitcoins ali, até com computadores caseiros mesmo. Então, você produzia pouquinho, claro, mas valia nada em centavos, mas você minerava quantidades expressivas de. Uma das primeiras pessoas que, se eu não me engano, foi a primeira pessoa que minerou Bitcoin foi Ralph Finney, né? Aí ele fala que parou de minerar porque a placa de vida do computador dele, do notebook, fazia muita zoada. Aí ele pegou e falou que parou de minerar. E aí quando ele foi ver, acho que se eu não me engano já tinha 50 bitcoins, negócio assim, minerado, um valor assim. Imagina, agora. primeiramente. Mas ele falou que parou porque fazia muita zoada. Bitcoin numa placa de vídeo comum, de um computador comum. Não fala E disso aí, agora, quais são as vantagens idealizadas do Bitcoin, tá? Não vou dizer que você tá com essas vantagens aqui, porque de fato a maior parte dos usuários de Bitcoins estão com os Bitcoins deles em risco. Então, você tem a descentralização total, né? Sem governo, empresa ou banco no controle. Agora, se você comprou o seu Bitcoin na Binance, por exemplo, ou em uma grande empresa também, numa Coinbase, onde você mandou foto dos seus documentos, eles têm um registro dessa transação e compartilhou isso com o governo, esses Bitcoins estão protegidos? Não. Se você tem Bitcoin nessa carteira, mantendo ali dentro da exchange, você está protegido? Não. E pelo contrário, várias dessas exchanges já faliram e deixaram vários usuários na mão. Então a MTGOX em 2014 teve roubos internos e perdeu 850 mil Bitcoins. Pega isso aí em. Ele tá falando aí de duas coisas diferentes, né? Ele tá falando sobre estar protegido, né? E sobre você fazer no ato da compra ali o KYC. Está protegido, realmente você não está, porque se as chaves não são suas, a moeda não é sua, né? Not your keys, not your coins. Então, para que o Bitcoin seja seu, ele tem que estar sobre a sua autocustódia. Se ele não está dentro das suas 12 palavras, então esses Bitcoins não são seus, são da Binance, são da Bybit, da Coinbase, da Kraken, da onde você comprou, certo? Então, os Bitcoins eles precisam estar dentro precisam estar na sua autocustódia ali, né? Dentro das 12 palavras. Agora, sobre o ato da compra, realmente, você vai comprar Bitcoin na Binance, vai comprar Bitcoin em outra corretora e você precisa fazer um KYC, então você já está se doxando para o Estado dizendo que você está comprando Bitcoin. Vocês também não está protegido no ato da compra. Valor atual, né? Se você multiplicar esses Já que o objetivo é você ter uma privacidade, né? Ao ter Bitcoin. 150 mil bitcoins pelos 118 mil dólares que a gente está pagando pelo Bitcoin agora, a gente chegaria à cifra absurda de 100 bilhões e 300 milhões de dólares que foram perdidos aí. A Quadriga CX também era uma empresa gigantesca, uma exchange gigantesca. O CEO morreu e levou as chaves privadas com ele. Todo mundo ficou sem acesso às moedas. A FTX também, em 2022, cometeu uma fraude bilionária. Acontece muito. O cara morre, tá com a carteira toda que seria sua, essa sacana, tá vendo? E aí, tava alavancada, sumiu com o dinheiro dos clientes, muito dinheiro mesmo, chegou a destruir o valor de mercado do Bitcoin por um bom tempo. A Celsius, a BlockFi, a Voyager, todas em 2022 faliram durante um bear market, né? Uma queda porque estavam alavancadas também. A BTC de 2017 era envolvida aí em lavagem de dinheiro para a máfia russa e acabou também evaporando completamente. Então, se os seus Bitcoins estão no exchange, a gente já sabe naturalmente que os seus Bitcoins não estão protegidos. Mas eu tenho um pouquinho, tenho menos de 50 mil, tudo bem, mas lembre-se... A maioria dos investidores vê bear market como um melhor risco, oportunidade que tem de comprar Bitcoin. ou um maior risco deles agora de comprar agora, entendeu? Porque o bull market, para quem não sabe, é quando o Bitcoin ele está na alta, que é agora, né? E o bear market é quando o Bitcoin está em queda. Então, nada melhor do que você comprar algo que você sabe que vai valer no futuro a um preço barato, né? Então, o bear market também é perigoso, assim como o bull market também é. Mas, sinceramente, muitos têm medo de comprar agora porque está na alta do Bitcoin. Mas, sinceramente, nós temos aqui uma visão de que estamos na extrema baixa do Bitcoin. Somente com alguns números. Não vou poder citar todos os números aqui, mas... talvez ainda em outro está vídeo muito a gente barato, faça. né? Ainda está Se muito você barato. for olhar o market cap do mundo que existe em imóveis, ouro, tudo que seja reserva de valor, e comparar com o que existe no Bitcoin, como ele falou, são 2,3 trilhões, né? Então ainda é pouco. Se eu não me engano, acho que o market cap do ouro é 26 trilhões, né? Então, a dívida dos Estados Unidos é muito maior do que a quantidade de market cap que existe de Bitcoin, que existe no Bitcoin. Então, ainda o Bitcoin está num preço muito barato.
sempre que todas as vantagens de ser descentralizado, de estar imune às leis, etc., não alcançam essas empresas. Se amanhã o governo notificar dizendo, olha, Binance, você precisa deixar de atuar, ou a Binance vai deixar de atuar, ou o domínio vai ficar offline, ou tudo aquilo vai sumir do dia pra noite. Aquele site está dentro da proteção do governo. O governo americano pode proibir o site, o governo brasileiro pode proibir o site e impedir o seu acesso. Eu posso usar um VPN. Sim, pode usar um VPN, mas e para sacar? Você vai sacar para qual conta? Se é proibido transferência de dinheiro da Binance para suas contas normais. Aí você vai ter que aprender um outro mecanismo, que é o que eu vou tentar te explicar aqui as formas de fazer isso. Então, lembre-se que isso se, lógico, a empresa decidir, né? Porque também o governo pode oferecer uma bela contrapartida. Olha, Binance, se você fechar, você pode ficar com o dinheiro que tá aí, com todos os bitcoins que estão aí. Vai virar pó, lógico, boa parte vai perder a valorização, mas você pode ficar com eles que estão aí. Então, obviamente, a empresa aceitaria esse tipo de acordo, né? Protegido pela lei, você nem preso vai. Você pode roubar o dinheiro de sei lá quantas pessoas e nem preso vai. Eu duvido muito que o altruísmo dos donos das exchanges alcançasse esse patamar. Então, lembre-se sempre disso. O Bitcoin é resistente à censura, é resistente a tudo. Então, entre aspas, né? Ele pode ser utilizado dessa forma, eu vou mostrar como aqui, mas também não pode. De outro ponto que é importante se lembrar é o que aconteceria com o valor do Bitcoin se os principais... Começou. O Bitcoin é resistente à censura e também não é. Beleza. Não é resistente à censura se você comprou da forma errada, né? Bora ver. Não, bora ver qual é começou agora o contexto. Bora lá. Principais países do mundo o proibissem. Quantos brasileiros, ou quantos americanos, ou quantas pessoas em outros países estariam realmente dispostas a continuar negociando Bitcoin após a proibição? E se as empresas legalizadas hoje fossem forçadas a vender todos os seus Bitcoins a preço de mercado de uma só vez, o que aconteceria com o preço do Bitcoin? Essa é uma pergunta muito boa, né? Imagina que hoje em dia tem a MicroStrategy ali, que já controla boa parte dos Bitcoins ali, um percentual expressivo. Você tem dentro de ETFs outra quantidade, né? Então dos ETFs da BlackRock, etc. Se todas essas empresas fossem forçadas imediatamente a vender os seus bitcoins a preço de mercado, qual seria o novo preço do Bitcoin depois desse desastre? Obviamente não seria... Rapaz, eu não sei qual é o preço, né? Como ele falou aí. Mas eu sei que eu ia estar comprando mesmo. Oxi. Venda, manda o Michel Saylor mandar pra mim lá. Não, o pior é isso, não, pô. É um cara que não entende nada de ciclos, assim, a respeito do Bitcoin. Que ciclo nós estamos, tá? Sim. Agora, a grande adoção, vamos dizer, se houver uma proibição dos Estados Unidos, Brasil, um bocado de países principais em cima do Bitcoin, com certeza essas empresas que ele citou, a maioria vai estar em algum offshore. Não vai ter... De antemão, ninguém vai vender Bitcoin. Michel Saylor, BlackRock, ninguém vai vender Bitcoin. Rapaz, se você vê alguém vendendo ouro... Não, antes de falar Michael Saylor, o dono da MicroStrategy. Tanto que é a empresa que ele falou aqui que mais compra Bitcoin hoje. Pronto. Você vê alguém hoje chegando e falando assim, vou vender a quantidade de ouro que existe todo lá num cofre do Banco Central lá dos Estados Unidos. Você não vê, pô, ninguém vende ouro. Ninguém transaciona ouro. Mas, por longo tempo, o dólar foi uma moeda que foi lastreada no ouro. Né? As moedas em si eram lastreadas no valor que existia do ouro. Então, o Bitcoin ele vai se tornar uma reserva de valor, pô. E as coisas vão ser colateralizadas, certo? Vai existir a hiper-bitcoinização. Ou seja, o valor das coisas vão ser mensurado em Bitcoin. Quanto é que vai custar esse microfone aqui? Vai ser X satoshis, entendeu? Então, não é necessário você vender os seus Bitcoins. Não vai ser necessário você vender os seus Bitcoins. Só o ato de você ter guardado ele, já vai existir uma valorização absurda em cima disso daí, tá ligado? Então, isso que ele tá falando é... Outra coisa também para citar é que, por exemplo, a MicroStrategy compra milhões e bilhões de dólares em Bitcoin e não altera o valor absurdamente. Por que isso acontece? Porque as transações são feitas por OTC. OCT? OTC. OCT. Sempre confundo os dois. OCT. As transações são feitas por OCT. OCT é o quê? Não existe essa de comprar ou de vender os Bitcoins. Ele simplesmente vai trocar de uma maneira que não afete o mercado. É uma negociação. Então, vai ser a mesma coisa. Se todas as empresas aí decidirem vender... É tão líquido que, tipo, assim, se tem alguém querendo vender 2 bilhões, tem alguém querendo comprar 2 bilhões, entendeu? E se um país é proibido ter, outro país vai querer adquirir. Então, vai haver essa negociação OCT para que exija isso. Entende? O Bitcoin ele não vai chegar em diversos países. Ele não vai chegar, por exemplo, abrindo uma Binance, que a Binance tem lá a carteira dele à vista. Ele deixa bem claro a quantidade de carteira que ele tem lá de Bitcoin. Ele deixa lá público. Então, ele não vai pegar, pedir para vender numa Binance, o Binance comprar. É uma loucura para eles também. Então, vai haver uma negociação e o mercado vai continuar existindo. Outra, existem
números contados de que quanto cada empresa tem em Bitcoin, quantas pessoas têm em Bitcoin. E acreditem, as empresas não têm mais quantidade de Bitcoins do que população no geral. Só de perdido tem 3% de toda a oferta de Bitcoin já que existe até agora, né? 3% de toda a oferta A carteira que de existe Satoshi, Bitcoin. a carteira de Satoshi, eu acho que é nessa porcentagem aí. Existe que é 3% muitos. perdido. Então, só daí você já tem 3% perdido que nunca mais vai ser encontrado, que está testificado que está perdido, vamos dizer assim. Então, eu acho muito difícil isso aí que ele falou acontecer e vir para prejudicar, né? As empresas, os países comprando Bitcoin é uma forma de obrigatoriedade. Porque se eles não comprarem, eles Teoria vão se dos jogos, arrepender. né? Se eles não comprarem, eles vão se arrepender. Porque um país que comprou antecipadamente vai estar superior. Vai ter mais riqueza. Entendeu? Né? E é uma coisa que ele não fala em momento nenhum sobre reserva de valor do Bitcoin. E logo no finalzinho aqui, eu acho que eu vou poder explicar um pouco mais o porquê que ele não fala sobre isso. $118 mil. A gente viu o Bitcoin crescendo dramaticamente aí nos últimos meses a partir da adoção do mercado oficial. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas toda vez que alguém te promete que o Bitcoin é livre do governo, que ele é deflacionário, e ele é de fato, você tem uma quantidade de moedas máxima que já está bem próxima, a gente tem 19 milhões de moedas, vamos ter 21 milhões de moedas. Então, realmente, você tem essa facilidade. Só que o governo ainda tem o poder de fazer se desvalorizar enormemente em um curto prazo, né? Não existem investidores de pessoa física, pequenininhos, que consigam segurar essa quantidade de venda. A gente não tem dinheiro para absorver essa quantidade de venda, principalmente se não puder. Se ligue. Posso O Banco Central inflaciona a moeda e compra Bitcoin. Né? Ele tá dizendo que se o governo quiser vender tudo, vai ter uma baixa ali. Velho, beleza, vai ter uma baixa, mas eu garanto a você que não vai levar uma semana para voltar a ser o que era antes ou ficar mais caro. China, por só exemplo. você olhar o mercado, pô. O mercado do Bitcoin cai 10% no dia, no mesmo dia já volta ali, pô. Isso é ilógico, pô. É ilógico. Acorde, meu irmão, acorde. Outra coisa... Isso aí foi há uns anos atrás, certo? Porque é natural que toda reserva de valor, ao longo do tempo, ela vai sofrendo quedas. Mas essas quedas cada vez vai se tornar menor, tá ligado? A China, por exemplo, que é gigante, onde tem energia barata, tem trabalho de mão de obra barata, foi a principal concentração assim, envolvendo criptomoedas e Bitcoin, né? Sim. Ela proibiu. Proibiu. O mercado caiu? Não caiu. E ela não é pequena, não é simplesmente um pequeno país proibiu de uso do Bitcoin. Não, ela realmente fechou tudo, fechou mineradoras, fechou contas de corretoras por lá, tudo foi realmente proibido de utilizar. E o Bitcoin tá mais forte do que estava no momento que ele fez isso. Drogas no Brasil é proibido? Se eu quiser ir ali comprar cocaína, maconha, eu sei onde vende? Eu sei que eu posso comprar? Eu consigo comprar? Você vê pessoas usando droga? Então, se proibir vai ser melhor ainda. Porque só vai aumentar mais ainda o preço do Bitcoin no lugar onde está proibido. O cara que tem Bitcoin em autocustódia vai ficar mais rico ainda. Não incentivamos você a comprar drogas. Com certeza. Entrar dinheiro oficial. Bitcoin. Então, se a gente não puder fazer transações em Pix ou no sistema Swift para comprar bitcoins, fica muito difícil, né? A gente teria que aprender. Todo mundo vai ter que usar o SDT, daí a gente teria que converter para o SDT para converter para esse negócio. Quais países iam aceitar? Se a gente não puder usar o dólar para comprar, em quais países a gente ia ter que mandar o nosso dinheiro? Você percebe que durante esse período de tempo, a chance do Bitcoin ficar com uma credibilidade muito baixa, não deixar de existir, mas poderia ter um impacto significativo na cotação. Quem tiver aí interesse em calcular o volume, dá uma olhada. Enquanto o Bitcoin já tem na mão das empresas institucionais, né? Enquanto o Bitcoin já tem na mão da Binance, da Coinbase, dos ETFs, da MicroStrategy, da Melius, que não que é pequenininha, mas dá uma olhada nisso no mundo inteiro e verifica se seria possível. E outra coisa é, os mineradores também, numa perseguição dos governos contra o Bitcoin, como é que eles iam fazer para construir as estruturas que eles precisam, para comprar as peças que eles precisam? Iam ter que rodar na clandestina. Cara, ele tá simplesmente dizendo um controle mundial, velho. Vamos lá. Olha, primeiro, Tem mineração tanta mineração em Paraguai, Uruguai, é muito grande. O cara vai país, proibir, então, todo mundo de rodar o bitcoin.org aqui no seu notebook. Sim. Vai ter que prender, então, o notebook e o computador de todo mundo. O mundo é muito grande, velho. Não existe isso, não tem como. Tem muitos paraísos fiscais. E outra, só precisa que uma máquina esteja rodando para que o Bitcoin esteja funcionando, pô. A não ser que tenha um apagão de energia mundialmente por completo, aí sim você não vai ter o sistema do Bitcoin rodando. Rapaz, ali, mas tem mesmo até satélite, assim, pô, tem até satélite hoje que você pode baixar toda o Bitcoin org por satélite sem precisar de internet. é mais inteligente e lógico você ter Bitcoin, irmão. Mesmo você pensando isso tudo aí, do que você não ter.
Lógico que você está tentando criar pensamentos ali de críticas ali, né, ao Bitcoin. Eu tô tentando entender isso. Eu tô vendo que você está tentando ver isso aí, né, e tentando falar sobre isso. Aí vai falar dos Porém, riscos. tudo isso o Bitcoin já passou, tá ligado? Esse vídeo era para ser feito há anos atrás. Mas hoje em dia, você pegar aí tudo que já aconteceu com o Bitcoin, pô, o Bitcoin já se provou ser reserva mundial de valor, guardar valor há muito tempo. É óbvio, quando você desliga, né, várias transações ali, o Bitcoin também ficaria mais lento para transacionar. E ele ficando mais lento para transacionar, poderia voltar a pagar comissões para pessoas em lugares descentralizados, mas a rede sofreria um grande impacto. Então, não é verdade que o valor do Bitcoin está completamente protegido das censuras do governo. O Bitcoin como tecnologia em si, sim, muito difícil paralisar. Agora, o preço que ele chegou é totalmente dependente do ecossistema que se montou em torno do Bitcoin, das empresas oficiais. Vamos lá, né? O valor está protegido. Isso aí, valor é algo pessoal. O meu Bitcoin eu só vendo por terras soberanas e bombas atômicas. Minha honra. Pois é. Então, tipo, o valor é algo que é lastreado a algo pessoal. Um exemplo, esse relógio mesmo aqui. Se seu pai te deu esse relógio aqui antes de morrer, você não vai querer vender esse relógio. Pode ser o preço que for. Essa é a última lembrança material que seu pai te deu. Então, valor é algo que é pessoal. Então, você dizer que quando o governo desovar os bitcoins dele na rua ou querer vender ou proibir e o valor vai cair e tal, não dá pra dizer isso. Porque é cada pessoa que tem bitcoin na sua autocustódia que vai dizer qual vai ser o preço do bitcoin, qual vai ser o preço que ela quer vender, qual vai ser o preço que ela quer comprar. Entendeu? O mercado é assim. Porra, isso vai dar uma hora de vídeo. Oficiais, dos ETFs e etc. Essa é uma parte que as pessoas te escondem. Eu vou te ensinar aqui a comprar bitcoins por outros meios, vou te explicar as vantagens de outros meios, mas lembre-se sempre que, em caso de proibição, você consegue conservar seus bitcoins tranquilamente, o que não significa que eles tenham o mesmo valor que tinham antes da proibição. Podem, a longo prazo, continuar pegando preço, etc. Mas a curto prazo, a gente veria um impacto significativo no preço do Bitcoin e muita gente deixaria de usar, porque as pessoas simplesmente não estão interessadas. Isso é irreal. Se você for olhar, pesquise os países que tiveram bloqueios de Bitcoin, né? China, Nigéria, né? Alguns países ali da África. Pode perceber que após o bloqueio, o valor do Bitcoin só fez aumentar mais ainda. Entendeu? É a mesma coisa que eu falei das drogas. Se liberasse as drogas no Brasil, ia ter muito mais mercado, né? Ia ter muito mais oferta, né? Então, a demanda, né, ia ter vários... Você ia ter a oportunidade de comprar drogas na Pfizer, certo? Então, você ia preferir comprar uma cocaína da Pfizer ou uma cocaína da Bocada, que você chega lá, passa mal, não pode nem processar o traficante. E o cara, não, aqui tem 10 gramas mesmo de pó. E você não sabe se tem 10 gramas de pó. Então, isso que ele tá falando é ilógico. Bitcoin, ele é o ouro 2.0, irmão. Se acontecer qualquer queda no Bitcoin, todo mundo tá comprando, certo? E é isso. Em cometer crimes. São bem pessoais. O cidadão comum, quando você prende 4, 5 pessoas, ele já começa a ficar mais assustado, né? Basta 10 ir pra cadeia que todo mundo começa a repensar aquilo, principalmente considerando que o governo controla boa parte. Basta 10 ir pra cadeia. Quantas pessoas já não foram presas aí? Oh, vem Gladson aí, Gladson, o farol dos bitcoins. O carinha lá até hoje querem as 12 palavras-chave dele. Não, e o carinha aqui, Royce. Sim. Royce Rush, que o... Da Silk Road? Aí, Silk Road, tava preso. Então, não é por pessoas serem presas que... Não, mas olha só, esses dois caras que eu citei aqui são dois caras criminosos. Vem cá, entendeu? Todo dia a PM prende um traficante, não prende? Praticamente aí. Todo dia, E aí, por isso, todo mundo para de usar droga quando prende o traficante. Rapaz, olha só, velho. Eu vou te dizer, velho. Por exemplo, muitas pessoas associam o golpe do Bitcoin como um problema. Mas existem milhares de golpes do Pix, velho. E todo dia você usa Pix. Todos os dias você usa, todos os dias as pessoas estão comunicando por Pix. E outra, ele falou aqui que seria muito complexo as pessoas entenderem utilizar o SDT e tal. Aqui no Brasil é bem complexo, mas nos Estados Unidos você chegar num senador, chegar num deputado, qualquer um desses aí, qualquer um,
falar de USDT, o cara vai te dar uma lição sobre isso aí. Tem pessoas o tempo todo fazendo transações assim. E, irmão, o mercado, ele sofre uma evolução, né? E outra coisa. Acabou o milho, a gente vai inventar pipoca de outra forma. Antes do Pix, o que tinha de pessoas fazendo TED, senhora de idade, fazendo TED o tempo todo. Ó, me dê CPF aí, me dê isso aqui e tal, pra fazer o TED, aí fazia o TED lá. Depois do Pix, eles sentiram dificuldade de usar o Pix, que é muito mais simples e mais fácil. E mesmo com essa dificuldade, eles estão usando. Todo mundo tá acostumado. Quem não sabe fazer um Pix hoje, praticamente... Pô, velho, deve ser alguém que não tem familiaridade com nenhum celular, entendeu? Mais uma vez, eu volto pro exemplo das drogas. As drogas são proibidas de serem usadas, comercializadas, certo? Porém, se você for pegar e abre aí a Netflix, sei lá, onde é que tem, a Prime Video, tem lá Operações Sem Fronteiras, vai mostrar lá a série da PRF, né? A PRF dando batida nos ônibus ali, entre Ponte da Amizade, Paraguai, né? Colômbia ali, as fronteiras que tem aí. E você vê, velho, tem batidas que os caras pegam, mala de passageiro de ônibus, que as roupas das pessoas estão engomadas em cocaína. Então, velho, é insano, pô. O que as pessoas pensam para poder transacionar algo ilegal. Você acha que o Bitcoin, algo que ninguém tem como parar, não vai continuar sendo transacionado? Vai. Só vai aumentar mais ainda o valor do mercado do Bitcoin se no Brasil foi proibido, pô, transacionar Bitcoin. O passo a passo que ele entrega aqui realmente deixa Vamos bora adiantar. Bora lá. Parte da mídia no mundo. Então, ele poderia simplesmente publicizar, olha, usuários de bitcoins presos ontem, usuário de bitcoin preso amanhã. E com isso você tem um grupo de pessoas que, óbvio, né, acreditam na liberdade, continuariam defendendo o Bitcoin, mas você tem o grosso das pessoas que hoje estão movimentando, de 200 milhões de usuários, quantos são realmente entusiastas e quantos estão ali pela valorização? Quantos estão para se proteger da tirania dos governos? Quantos estão ali pela resistência de fato, por poder fazer alguma coisa livre, né, descentralizada? E quantos estão ali simplesmente porque tá subindo? Eu diria para você que eu acredito que a maior parte tá dentro do Bitcoin simplesmente porque tá subindo. Essas pessoas não estariam dispostas a cometer um crime para poder ver uma valorização ínfima, né, de uma pequena quantidade de dinheiro. E se os bancos tradicionais, os ETFs, eles estão fora do mercado, eu garanto que várias pessoas também sairiam, porque quando o Bitcoin cai, a gente vê uma histeria coletiva e ninguém mais fala dele. E hoje eu acredito que os governos não proíbem o Bitcoin porque simplesmente não tem motivo para isso. Ele tá ali negociado nos principais bancos do mundo, no Itaú, na BlackRock, etc. E cada vez mais, né, o valor do Bitcoin vai estar associado a essas instituições. E a maior parte das pessoas que estão comprando Bitcoin hoje estão comprando. Na verdade, eu tô discordando dele. O quesito de ser a maioria das pessoas estão lá porque o Bitcoin sobe, eu não acredito mais nisso, não. Porque, por exemplo, se fosse assim após o halving, o Bitcoin viraria zero. Não existe isso, pô. A maioria das pessoas que estão no Bitcoin são holders. Eles compram para guardar. E são eles que sustentam o preço do Bitcoin na queda. Isso aí que você está dizendo é verdade, porque essas pessoas que só compram o Bitcoin para ele estar subindo, a maioria seria corretoras. E as corretoras não são a maioria de carteiras que existem hoje no mercado. A maior parte dos Bitcoins que existem, né, eu vou procurar a imagem. Tem um gráfico que mostra certinho, entendeu? Deixa eu botar na tela aí. Tem um gráfico que mostra. Então, não existe isso que ele está falando, certo? A maior parte do Bitcoin já foi minerado, pô. Só tem menos de 2% de Bitcoin para ser minerado e acabar o fornecimento total. E aí, então, isso é escassez total. O poder já está na mão de nós indivíduos, pô. Entendeu? E outra coisa também que... sim, então é por isso. E a maioria das pessoas que estão pensando somente na alta estão cheias de dinheiro em outras criptos também, em altcoins, porque eles imaginam, pô, um altcoin que valorizou 20.000%, eu vou estar nessa em vez de estar no Bitcoin. O Bitcoin ele ainda como é que fala a palavra? Tradicional comparado a outras altcoins que sobem e caem absurdamente. No último halving mesmo, se você for perceber, as quedas eram bem mais incisivas. Hoje passamos por uma guerra, estamos agora numa guerra aí dos Estados Unidos e Irã aí. E, irmão, o Bitcoin, ó, cagou e andou pra guerra. Tá ligado? O Bitcoin... São empresas que estão fazendo informes para o governo. Virou simplesmente um ativo a mais que gera imposto. Então, não tem motivo nenhum para o governo se preocupar com isso. Além do que, é uma moeda estacionária, né? Você pega ali e deixa seu dinheiro parado numa moeda, ele acaba não estando circulando junto. Raul, mas se eu comprasse qualquer coisa, o dinheiro pararia de circular. Não, né? Porque você vai o dinheiro para a mão de outra pessoa e você vê um produto para sua mão. E você tem um consumo mais recorrente. Quando você tem dinheiro investido... Você já tem um mercado que compra e vende coisas em Bitcoin. E outra coisa... Esse que ele falou, a moeda fica parada exemplo, isso é um pensamento totalmente fiduciário. Você precisa ter algo que vai te dando um rendimento mensal.
sua moeda é tão merda, tão lixo, que você precisa que ela esteja em algum investimento que te dê dividendos mensal para que você aumente o seu poder ali. Não o ato dela simplesmente estar sendo guardada ao longo do tempo, ela vai se valorizando. Porque se algo é escasso, quanto mais você guarda aquilo ali, mais valor você vai ter no futuro. Então, muito diferente do real, que quanto mais você guarda, menos você tem. Mas aí é necessário que você tenha dividendos todo mês para que aquela moeda ali fique se multiplicando. Sendo que o ato de guardar a moeda já era para dar valor a ela, tá ligado? Mas isso também é porque eu não tenho um entendimento de que o Bitcoin é reserva de valor. Na verdade, ele não entende a questão da inflação, do conceito de inflação de fato. Né? Ele acha que quanto mais você tem notas de reais ali na sua conta, mais rico você vai ser. Não, você está se inflacionando. O Banco Central está a todo momento inflacionando o real, o dólar, certo? Então, o Bitcoin, ele é o Bitcoin por ser uma moeda que não consegue ser inflacionada. Esse conceito que a gente está trazendo é o conceito que Fernando Urich escreveu no Infomoney a respeito do juros real negativo. Né? Se você acompanhar o M2, você vê que o seu real duplicou aí em 4 anos. Então, se o seu dinheiro, seu IPCA, IPC, essas coisas tudo aí que não vai bater de frente com isso aí, se isso aí não te der 25% ao ano, você está perdendo. Independente se tiver um verdinho lá, você realmente não vai estar ganhando. Já o Bitcoin, ele ultrapassa tudo isso aí. Né? Então, por isso que a gente guarda a longo prazo. De 2019 até 2025, são quase 100% de valorização de quem guarda Bitcoin. Ele é desinflacionário. Então o dinheiro que está parado no Bitcoin acaba ajudando os governos e permite também com que vários políticos cometam fraudes ao redor do mundo. Os políticos são os principais usuários de sistemas que permitem lavagem de dinheiro. É esse o grande ponto do mundo. Então o Bitcoin, do jeito... O político está cometendo fraude com moeda fiduciária que é contada pelo Banco Central, imagine com Bitcoin. Que ele é configurado para os políticos que têm uma equipe muito boa, ele consegue utilizar também para esconder o próprio patrimônio dele. Não tem motivo para político nenhum do mundo querer proibir o Bitcoin, exceto aqueles que são bobos e não entenderam como é que funciona. Outra coisa aqui é que o Bitcoin tem uma facilidade muito boa de portabilidade e de visibilidade, né? Você pode levar bilhões no bolso aí ou na memória, com 12 palavras. Se você tentar atravessar daqui para os Estados Unidos com 10 quilos de ouro, que também cumpre esse papel de reserva de valor, a chance de você ser preso no aeroporto é gigantesca, né? Você vai enviar uma mala de dinheiro de um país para o outro, obviamente ela não vai chegar intacta. Imagina o Delúbio ali agora, com tanto de dinheiro que ele passou na cueca. Se tivesse um pendrivezinho, ninguém ia dar atenção e nem precisava. Só precisava das 12 palavras para fazer a recuperação. Então, o Bitcoin, ele é... E outra, tem uma forma que você nem precisa gravar as 12 palavras, viu? A gente vai soltar um vídeo no canal, vocês vão aprender como fazer uma Brain Wallet. É realmente genial nisso. As transações do Bitcoin, elas são todas transparentes e auditáveis, tudo isso é vantagem, ele é uma reserva de valor e ele teve essa adoção institucional. ETF, bancos, empresas e até governos começaram a utilizar o Bitcoin agora, até como moeda oficial a gente começou a ver. Isso deve crescer ao longo dos próximos anos, eu acredito que é imparável, porque como eu disse, pelo contrário, né, o governo não está indo numa tendência de proibição do Bitcoin, ele não vê ameaça alguma no Bitcoin, diferente do que as pessoas acham, porque ele percebeu que dá para controlar o Bitcoin e fazer ele por meios oficiais e que a maior parte das pessoas não vão estar dispostas a fazer o que eu vou ensinar para vocês aqui nesse vídeo. E aí, quais são os riscos fora isso, que eu já exemplifiquei ali? A gente tem um risco de volatilidade extrema, oscilações de 10 a 30% em dias ou semanas são comuns na história do Bitcoin, cada vez com menos baixas ali, mas ainda assim. A regulação e a proibição, né? Os riscos de alguns governos dificultarem o seu uso, pode acontecer. O governo brasileiro vive tentando, etc. Isso é, como eu te disse, não é que vai acabar com o Bitcoin, mas a gente sabe que o Bitcoin cresceu muito na adoção, né? Quando ele tem uma adoção mais difícil, quando ele se torna um crime, é mais complicado. Para você imaginar, é só ver quantas pessoas fumam cigarro, quantas pessoas fumam ou quantas pessoas bebem cerveja, quantas pessoas cheiram Você vai ver que são índices diferentes. Mesmo exemplo que você... Olha que portar a cocaína nem é crime em si, né? Mas nem todo mundo está disposto. Quantos comerciantes a gente tem de cerveja, quantos comerciantes a gente tem de pó, né? Então, você vai percebendo que são sistemas mais complicados. O governo não consegue proibir, mas também não fica aquela coisa simples na vida. Então, a gente tem o erro do usuário também, né? Se você transfere Bitcoin para sua carteira, etc., você pode perder o CID e perder o acesso aos fundos, e aí acabou. É irrecuperável. Você tem fraudes por golpes aí, por falta de intermediários. Tem muitos golpes em P2P, né? Quando alguém vai comprar de outra pessoa, peer-to-peer, que é que o Bitcoin foi feito para fazer sem um intermediador ali, você
pode acabar sendo enganado. Então, se falar, ô Lucas, eu vou te transferir tanto, você me transfere os bitcoins, ele simplesmente não transfere. E tem o risco de ataques técnicos aí, 51%, bugs, o problema na rede. Acredito que é improvável. Hoje em dia, eu acho que se o governo fosse tentar atacar o Bitcoin, seria pelo preço, não seria pela veia do ataque técnico ali. E a dependência de energia, né? Mineradores dependem de grandes quantidades de eletricidade hoje, e essas grandes quantidades de eletricidade são facilmente detectáveis por governos que tenham interesse em barrar o Bitcoin de alguma maneira, né? Vale a pena lembrar que não é só o Bitcoin que necessita de energia, né? Todos nós precisamos de energia. Então, se tiver uma paralisação de energia mundial, irmão, seu problema não vai ser dinheiro, vai ser arma, munição, comida estocada, bunker, remédios, entendeu? Então, agora, a respeito de... As coisas mais extremas que eu já pensei, assim, que já me vieram me falar e me perguntar, o Bitcoin bate em todas elas, cara. É até burrice continuar pensando sobre isso. Sabe? Agora a gente tem que pensar em como acumular mais Bitcoins. Como fazer sua autocustódia, certo? Esqueci o que eu ia dizer. Um lugar ali, uma empresa X, está consumindo X de energia ali, obviamente, o governo pode ir lá verificar o que está acontecendo e a casa cai, né? Se for proibido de fato. Ficou aí claro. Mas aí, voltando, mineração é um assunto ainda muito gigante que não dá pra falar aqui, senão vai ficar um vídeo enorme. Mas, assim, tem pessoas fazendo isso com hidrelétricas em casa, então... É só você minerar na Não tem Rocinha, como saber. no Rio de Janeiro. Manda a polícia aí lá ver. Claro, resumão, se o Bitcoin for proibido, os ETFs americanos seriam forçados a liquidar as posições, Bitcoin, Fidelity, ARK, outros teriam que vender, a Binance, né, a Coinbase, etc., teriam que suspender a compra e teriam que vender também, ficariam paradas ou ilegais, né, elas poderiam se tornar empresas clandestinas também, usuários migrariam para o P2P e wallets privadas, a rede continua funcionando normalmente, é descentralizada, mas obviamente todo mundo teria que aprender a utilizar não só VPNs, como diversos sistemas para se blindar. O valor cairia bastante no curto prazo, mas poderia ser recuperado no longo prazo como uso alternativo, né? Uma coisa até meio criminosa com maior gama de preço. Antes de eu explicar para vocês aqui, a gente precisa explicar alguns conceitos importantes para você comprar bitcoins sem o governo participar. Tem como comprar bitcoins sem mandar seu documento, sem fazer ali uma exposição? É legalizado. Não é crime fazer isso hoje. Pode ser que no futuro seja. Hoje não é crime fazer isso. É claro, para não ser crime ainda tem que fazer a declaração para a Receita Federal, mas algumas pessoas não fariam porque o governo não ficou sabendo que a transação aconteceu ou para que ela aconteceu, né? Mas hoje você tem alguns formatos de contrato e algumas empresas que executam esses formatos na vida. Por exemplo, um escrow é um contrato que segura o Bitcoin até a outra parte pagar. Então, por exemplo, tem uma empresa, né? Ela faz aqui, ó. Vou negociar entre Lucas e Raul. Lucas vai transferir tantos Bitcoins e Raul vai pagar tanto. Ela segura o Bitcoin até que a transação seja efetuada. Então esse é um contrato de escrow. Um mutsig também é uma carteira que exige 2 de 3 assinaturas. Por exemplo, o comprador precisa assinar, né? O contrato ali precisa dizer, assinar que fala, tá? Digitalmente. O comprador precisa assinar, o vendedor precisa assinar e o árbitro precisa assinar. Se o comprador e o vendedor concordaram e o árbitro não, a transação acontece, porque é um mutsig. Se 2 ou mais pessoas concordarem, já funciona. Se o árbitro e o vendedor concordarem, já transfere também. Como eles não estão, cada um tá ganhando sua parte aqui nisso, né? E os envolvidos não estão relacionados entre si, acaba sendo um método seguro também. O vendedor quer a comissão dele, o comprador quer comprar, o vendedor quer vender. Então, você tem aqui um contrato mutsig, tem diversas formas de proteção para ele, você pode ler a documentação direitinho, eu tô tentando fazer um vídeo mais simples, não vou entrar no detalhe aqui, mas é um método também considerado seguro. Tudo tem isso, mas é considerado seguro. verdade. Tem também o scroll, que é utilizado lá na... Tudo certo aí, né? Sobre isso aí. Ele falou muita coisa que é verdade aí, velho. Só algumas coisas que a gente Discorda, percebeu. assim. RoboSets, que inclusive funciona na rede Onion. Se você quiser comprar totalmente anônimo, você pode baixar o navegador Tor e pode abrir essa rede Onion e é fora da internet normal. Nem, tipo, sua operadora de telefone fica sabendo que você acessou o site, então bem seguro. E esse não teria como ser proibido, esse site, por exemplo. E você consegue comprar de outra pessoa, só que eles usam uma rede mais rápida para você não ter, que é mais barata também, para você não ter que negociar na sua wallet principal e não ter o custo que tem a rede do Bitcoin. Então é um jeito mais fácil. E eu vou mostrar para vocês aqui agora quais são as principais exchanges onde você pode fazer. Ele também mostrou um passo a passo no Tor, velho. Então é digno aí de um mérito aí nosso. Porque realmente ele ficou preocupado aí com a privacidade do cara. Um pouquinho, né? Bora lá. Essa compra. Boa parte da tua interface intuitiva. Sabendo o nome, você encontra diversos tutoriais de como efetuar a compra e dos riscos e de como se protege. Eu vou pegar aqui para vocês o resumo das principais e as vantagens, pra gente não ficar fazendo videozinho de transação de uma por uma e tal. Acho que não cabe aqui, né? Se vocês quiserem, comenta que eu faço o vídeo. Mas acho que vocês conseguem usar. Todo mundo aqui é rato de internet, vocês conseguem. E a grande questão é a seguinte. Então, se você quiser comprar, por exemplo, numa plataforma como a BISC, ela aceita Pix, TED, aceita Zelle, aceita tudo quanto é coisa. Você já viu alguma dessas plataformas de P2P? Já.
Eu não conheço não, velho. Só vim conhecer a... Eu já conhecia, no caso, a RoboSats. Já Legal. conheci já. Mas essas três você já conhecia? Eu achei que ele ia focar nas A brasileiras Bisque aqui. é bem famosa, inclusive. Eu achei que ele ia focar nas brasileiras aqui. Então você vai mandar seus dados, não tem foto do seu rosto, não tem foto dos seus documentos, esse KYC aqui é o que a gente tá falando, né? Então se você quiser ter bitcoins anônimos, não que você precise disso, mas se você quiser ter bitcoins Qual anonimamente, o pensamento sobre elas aí? Ótima tentativa de você ter seus bitcoins sem KYC. Recomendo sim você a procurar a As taxas melhor lá. opção. Nunca comprei, né? Não sei qual é o valor das taxas, mas acredito que seja um valor mais alto, né? Porque se você está buscando a privacidade, então você vai ter que pagar caro por isso. Né? Não, por exemplo... Não, comparando a Alfred, por exemplo. Se você quiser comprar na Alfred também... Eu não sei qual é o valor lá, mas acredito que... Eu acho que é volta de 5%, 5,6%. E fica 1% a menos se você usar o cupom Gêmeos. Pronto. Se usar o cupom Gêmeos, você tem 1% a menos de desconto. Já tem 4% aí na Alfred, né? Você acha o quê? Você acha muito comparado a esses três aí? Eu acho que na plataforma você vai ter um custo maior de transação. Na verdade, de todas as plataformas de P2P, não é porque é jabá, não. Eu vejo que a Alfred é mais barata. Eu não sei, eu acho que eu posso falar do concorrente. Posso falar do concorrente? Pode A gente tá falar, falando é. aqui dos três. A Spike to Spike, bota uma taxa. A taxa é pesada. Eu já Acho comprei, já comprei. Spike to Spike, pô, velho, o Carlos Gabriel, pô, velho, a gente acompanha você, mano. Tá barril, velho, tá barril aquelas taxas lá. o que você precisa evitar é o KYC. Raul, mas se eu já comprei o Bitcoin e transferi para minha wallet, sim, o governo pode saber, mas não pode te obrigar a transferir de volta. Então, dá na mesma. Mas se você comprar dessa forma aqui, você só informa o governo se você quiser. Então, tudo aqui é peer-to-peer, tá? Então você vai transferir de uma pessoa para outra e acabou. Não tem KYC aqui, ninguém, só e-mail na Hold, que é mais fácil. Então aqui você tem o método de transferência, cada um. Eu imaginei aqui o cara comprando por um P2P informando na declaração dele, ó. Eu tenho X quantidade de Bitcoin. Comprei na plataforma P2P. Puta que pariu. Deve ter, sempre tem. Sempre tem um. Desses métodos, eles têm mais ou menos segurança, né? Então você pode ver aqui qual que é o modelo de transferência que você acha mais seguro e... Não, ô pessoal, declarem seus bitcoins. Nós apoiamos que você declare seus bitcoins. qual tipo de dinheiro fiduciário elas aceitam, né? E sistemas aqui. Então você vê aqui, ó, no RoboSats você pode pagar via BTC Lightning ou Fiat direto também. Fiat é moeda normal, moeda fiduciária. Na Hold é Pix, Wise, qualquer coisa você pode pagar também. Na BISC você pode pagar por Pix, TED, Zelle. Aqui tem o tipo de interface também que você vai usar, né? Se vai ser uma interface mais técnica ou se vai ser mais simples. Então, por exemplo, a BISC é mais técnica, você tem que baixar o appzinho e tal, é um pouquinho mais complicado. Eu tentei aqui dar a nota pra cada um, achei mais difícil de usar comparado com as outras, né? O site aqui também tá, bisc.network. A Rodo tem uma interface super intuitiva aqui, né? É muito facinha. Eu coloquei intermediário, mas ela é bem fácil, cara. Qualquer pessoa que compra na Binance consegue comprar nisso aqui, pode abrir aí, tem até tutorialzinho, bonitinho. É simplona, assim, é até mais fácil do que a Binance, tem até menos informação na tela, super fácil aqui de usar, né? Você pode pagar com Pix, muito bom, né? A RoboSats, você tem que acessar pelo Tor. Então você teria que baixar esse navegador aqui, ó. Então o site nem consegue abrir, ó. Você vai ter que baixar por esse navegador, o Tor Project. Aí você vai baixar esse navegador aqui. Do Tor Project, você vai conseguir acessar o site da RoboSats. Agora sim, pessoal, se vocês forem realmente comprar pela navegação Tor, eu recomendo que você instale um Tails, um sistema Tails, pendrive, porque é sistema operacional mesmo. Porque, enfim, é só porque pelo Tails é melhor. Em todas as considerações de É bom privacidade. também tem uma VPNzinha, né? Lá tem... Não, o Tor não precisa. Não, é isso, mas se você não precisar, se você não quiser baixar o Tor, né? É bom você ter uma VPNzinha que a gente indica qual mesmo? Safe? A gente indica? For Safe? Não deu desconto pra gente ainda não, pro Deu não, Gêmeos. pô. A gente vai brigar com ele, a FortSafe. Pode ir lá FortSafe, precisar. é. Tem a FortSafe, mas também tem a Movade, velho, que é muito André, boa pô. também. Ô André, patrocina a gente aí, velho. A gente pô. vai dar um desconto aí pra galera aí. E aí você vai conseguir fazer a negociação. Ela nem Eu já fiz um funciona na vídeo falando internet dele aqui. normal. Ela funciona a partir de uma rede descentralizada. da- Então, nem se o Alexandre de do Moraes Pixel. quiser, nem se o governo dos Estados Unidos quiser, ninguém quiser. Eles vão ter que bloquear de alguma, sei lá, tem que prender o cara. Não tem como fazer. Inclusive, existiam outras duas plataformas também Monero. onde você podia fazer, né? Na consegue, Local né, Monero e na Agoradesk, mas ambas foram desativadas em 2024. Então, eram plataformas que você conseguia fazer normal e ambas foram desativadas aqui. E aqui, se você quiser aprender sobre
sobre a RoboSats no próprio site deles, né, que é essa que você pode acessar anonimamente via rede Tor, falei pra vocês aqui agora. Então você pode acessar o robosats.org, pode abrir aqui, e aqui mesmo eles te ensinam como que você vai aprender a utilizar a RoboSats a partir da rede Onion. Você não tem que fazer registro nenhum, você pode comprar e vender bitcoins. Aqui tem diversos tutoriais de como você pode acessar essa rede e ela é completamente anônima. Tem também em português alguns vídeos explicando como funciona. Então aqui você tem uma explicação, daí já é do submundo do Bitcoin aí, você pode ficar à vontade em 37 minutos aqui, por isso que eu não vou colocar, vão te ensinar. Inclusive, se você quiser saber conteúdo sobre Bitcoin, canais que a gente indica aqui é o Tem Invest, né? João tem lá. Bitcoinheiros, irmão. Bitcoinheiros são hard, velho. Eu tô querendo conhecer esse cara, velho. O Educa Real, né? Do Renato. Educação Real do Renato. E livros, irmão. Padrão Bitcoin, Bitcoin Red Pill, Bitcoin na Era Digital, que é do Padrão Bitcoin. Padrão Bitcoin, você falou? Já falei já. Ah, tá. Todos esses aí são ótimos livros para você aprender aí como comprar, não, mas o que é o Bitcoin em si, né? Tinha outros livros, só que eu esqueci. Você falou assim em cima, eu esqueci dos outros. 3 livros já, 3 indicações. Bitcoin Red Pill, Padrão Bitcoin e Bitcoin na Era Digital. É porque tem um autor que tem um monte de livros que já... Todos dele é o suficiente. Mas bora lá. A comprar o Bitcoin, vão te ensinar a comprar ele numa rede completamente descentralizada e onde você tem esse nível de proteção. Então esse é o primeiro passo que você precisa caso você queira comprar Bitcoins sem o conhecimento do governo. Porque muita gente fala, compre Bitcoin, você vai estar protegido do governo, etc. Pessoal, se você compra Bitcoin na rede normal do Bitcoin, se você compra numa plataforma comum e você quer esconder, porque nem todo mundo quer, mas se você quer esconder, você tá errado, porque você vai comprar e vai atrair uma atenção indesejada para sua vida. Você pode até declarar lá, eu não tenho mais minhas chaves, eu joguei na água, eu perdi. A gente sabe muito bem como é que funciona o governo, não é simples assim. Você não vira para um juiz e fala, eu perdi minhas chaves, e ele acredita. Vai rodar uma investigação em cima da sua vida, vão te perseguir. Então não é esse o caso. Se você quiser comprar fora da rede, não adianta seguir nenhum desses caras que estão fazendo um anúncio pago, te dizendo, olha, compre seus bitcoins aqui. E eu vendo bitcoin registrado e certinho lá na minha plataforma, né? Eu tô fazendo aqui uma campanha contra mim mesmo, explicando tudo como é que funciona, porque estão mentindo para você. Não é tão simples assim fugir do governo, não é tão simples assim negociar de maneira descentralizada. Esse trabalho aqui você pode fazer e pode comprar bitcoins e a partir disso você estaria protegido. Se você quer só participar da valorização. Ele fala, não é tão simples. Não é tão fácil. É fácil você ser traficante? Não, bora lá. Sinceramente, eu não acho difícil, não. Não, falando se você fez, como ele falou aí, é impossível. É impossível. A não ser que você fique se doxilando igual a gente aqui falando sobre Bitcoin, realmente aí o Estado vai vir, vai meter, vai falar bem assim, cadê seus Bitcoin? Ah, não, perdi a chave, beleza. Por mais que você fale que ele perdeu a chave, a não ser que o Estado vai te torturar, vai te matar, vai te perseguir. Não, perseguição ele vai fazer, né? Mas ele não vai ter o acesso aos Bitcoins. Se você fez da maneira correta, você só vai ter algum prejuízo na perca dos seus Bitcoins, né? Se você entregar suas 12 palavras, ou se você abrir o jogo. Mas, meu irmão, pode vir com a furadeira no meu joelho aqui, ó. Não leva a nada. E outra coisa também, tem muitas estratégias para você fugir de uma perseguição. Daí, Mas mesmo assim, ele tá dizendo aqui que você acha que é tão simples ir contra o governo. Olha só, você não tá sendo contra o governo só em ter sua proteção, entendeu? Você só tá se protegendo de um dinheiro que se der merda, se der alguma jurisdição, algum problema na sua vida, você tem pega aqui, mete o pé e vai pra outro lugar, que não é proibido. Pronto. E é somente... Melhor solução. Brasil é proibido transacionar Bitcoin, não quer correr risco, não quer levar baque da Polícia Federal na sua casa procurando saber se você tem Bitcoin ou não. Pega tudo, mete o pé, meu irmão. Faz sua dupla cidadania onde, sabe? No Paraguai. Procura a gente aqui, que a gente tem o Paraguai, canal Uruguai, pra você Chile, poder fazer sua cédula paraguaia. Já foi, acabou, irmão. Se você não é bem-vindo naquele lugar, você bate seus pés, ó, e mete o pé. E outra coisa, ele já citou aqui, eu vou repetir novamente. Você seguir esse passo a passo que ele está ensinando aqui, olha só, eu recomendo que você declare porque é recomendação do nosso ministro, né, de todos os nossos ministérios brasileiros. Eles obrigam que você declare, mas se você não declarar, nunca vão imaginar que você comprou Bitcoin na sua vida, velho. Eu tava conversando ontem com um cara que eu não posso dizer aqui, que simplesmente tem seus bitcoins, ele tem um amigo que descobriu que tinha uma hard wallet por uma conversa distante,
mas nunca se falam sobre isso porque acha que não deve conversar sobre isso porque é uma questão de privacidade. Velho, se ele não citasse nada, ninguém ia imaginar que aquele cara lá tem Bitcoin ou tem alguma carteira, uma hard wallet, o que seja. Então, se você não disser nada, acabou, velho. Não tem se preocupar com nada, não. São dos bitcoins e guardar o Bitcoin, né, na sua própria custódia. Você pode comprar ele por qualquer rede. A partir do momento que você comprou tudo isso aqui é Bitcoin, você pode transferir para uma dessas carteiras aqui que eu vou te mostrar agora. Pode transferir para uma Sparrow, né? Pode transferir para uma Blue Wallet, pode transferir para uma Samurai, né, que funciona com aplicativo. Você pode transferir para uma Fênix. Pode transferir para Cold Card, né, um armazenamento seguro em cartãozinho. Também hardware wallet aqui, legal, físico e app, tá? Isso aqui tudo é só app que já funciona. Só que você lógico, tá mais inseguro, porque você tá com uma wallet tá funcionando. Uma última. Alguém pode hackear, alguma coisa pode acontecer. Tô explicando os métodos que tem. E você tem aqui sua Trezor ou a sua Ledger, que são as principais. Você compra uma carteirazinha. Eu acho que é muito intuitivo, acho que não precisa. Se quiser, eu gravo a aula também. Você pega e transfere isso aqui. Pô, não sei, velho. Essa galera do investimento Trezor e Ledger. Se você quer ter privacidade, galera, ó, recomendo a Blue Wallet. Não, recomendo a Blue Wallet e recomendo a Electrum. Porém, a Blue Wallet, aqui ele tá botando aqui, ó, Mobile LN. Você tem que ter um cuidado aqui para você ter a Blue Wallet, certo? Você tem que estar no celular offline e tal. E a Electrum que não está aqui é a Electrum mais o Tails, certo? Que aí vai te dar total privacidade. Então não adianta nada você comprar Bitcoin de forma privada num P2P e jogar seus Bitcoins em uma carteira que está passiva de ser hackeada, que tem acesso à internet. Vocês também têm que aprender sobre isso aí, entendeu? Falando sobre a Blue Wallet, saiu agora uma videoaula aí ensinando toda a autocustódia com a Blue Wallet. Né? Eu não fui... É isso mesmo. Funcionando no seu computador, né? Alguém pode hackear, alguma coisa pode acontecer. Tô explicando os métodos que tem. E você tem aqui sua Trezor ou a sua Ledger, que são as principais. Você compra uma carteirazinha. Hoje em dia já é muito intuitivo, acho que não precisa. Se quiser, eu gravo a aula também. Você pega e transfere isso aqui direto para essa carteira. A partir da transferência, Raul, o governo pode confiscar nenhuma delas. Independente de você ter comprado desse jeito que eu mostrei agora, ou de você ter comprado no seu banco ou num bancão, etc. Lembrando que ETFs não se incluem nisso. Se você comprou bitcoins que podem ser sacáveis, lá na UVP Capital vende Bitcoin sacável. A gente informa a Receita, óbvio, segue toda a legislação brasileira, mas você comprou o Bitcoin e transferiu para sua carteira, o governo não consegue apreender seus Bitcoins. Ponto final. Só se você oferecer a senha. Só que, se você fez isso numa plataforma registrada, ficou lá os dados, ficou lá tudo salvo. Na hora de comprar, obviamente, você deixou o registro. Você poderia declarar, né, quem quiser cometer algum ilícito, poderia declarar, olha, eu fiz trade com meus Bitcoins e sumi. É proibido fazer trade no Brasil? Fui fazendo trade, fui perdendo os bitcoins, né? Não tenho mais nenhum bitcoin. É possível, né? Pode transferir de uma carteira para outra ali, movimentando, olha como eu fiz trade aqui e dar sumiço naquele dia. Um resumo, galera. A melhor forma de você comprar bitcoin é essa aqui, ó. Você chegar e falar bem assim, meu irmão, tô querendo comprar X quantidade desse dinheiro aqui de bitcoin. Ele vai pegar a carteira dele, vai fazer uma transação offline pra minha carteira. Já foi, acabou. Quem é que vai saber isso aqui? Tem como saber. O dinheiro que tá naquela carteira falou, essa wallet é minha, mas ela não tem mais nada. Deixa o registro da wallet ali pro governo, pronto. O juiz pode chamar e não pode prender. Ninguém é obrigado a gerar prova contra si. Então, isso aqui poderia ser feito mesmo com o Bitcoin legalizado. Agora, quero fugir de tudo. Tô fora do ecossistema, tô fora do radar. Nem sabem que eu tenho Bitcoin. Pode comprar nas plataformas que eu falei aqui, pode comprar na Hodl, pode comprar na BISC, pode comprar em todos esses lugares, né? E ninguém nunca soube. O Bitcoin foi transferido, você transferiu um Pix, é óbvio. Podem te perguntar se esse Pix pode ter que dar satisfação, pode pagar um boleto na rua. Eu não entendi porque ele falou que o governo não vai ser fácil. Que não, é porque é obrigação, olha só, é obrigação legal que você declare todas as suas criptos. Obrigação legal. Não que você vai pagar imposto sobre isso, você vai pagar o DAF se tiver tendo lucro. Tem a obrigação legal. Então ele não vai dizer não declare, entendeu? Se você declara, um momento que ele pedir lá as duas palavras-chave, o que seja, eles vão te perseguir, mesmo você dizendo que perdeu. Mas, sinceramente, velho, eu acho que eles nem vão perseguir, velho. A não ser que você tenha uma conta, assim, bilionária em Bitcoin. Aí os caras podem perseguir realmente, porque ver onde é que tá. Mas, se eu tivesse a conta bilionária em Bitcoin, velho, nem no Brasil eu estaria mais, né, velho? Se você tem isso aí, se foge, velho.
iFood para pagar o boleto. Você tem várias formas de fazer isso aqui, mas esse é o jeito. Todo mundo que tá te explicando como compra Bitcoin, só o quê, e tem linkzinho de plataforma divulgada e fala que você vai fugir da centralidade do governo, tá te enganando. Vou te falar sinceramente aqui. Porque eu poderia vir aqui e falar pra vocês, olha, comprem Bitcoin, fazer um vídeo que o governo nunca vai pegar, você joga na árvore. Gente, o governo tem arma, o governo tem polícia, o governo tem a lei ao lado dele. Né? Quantas pessoas foram presas, inclusive, sem fazer nada? Vê aí, pesquisa aí quantos casos. Uma polícia corrupta, chega lá, o cara pega e joga alguma coisa na sua casa e você tá preso. Vamos lá, gente, não precisa nem disso aqui tudo, né? Você falando como se você fosse fugir do governo a partir da lei, que é isso? Pessoal, se um policial desonesto quiser te prender, ele te prende, ó. Você tá passeando de carro, o cara pega ali um tablete desse tamanho de joga dentro do seu carro, combina com um amigo dele, pô, tá preso. Agora prova que não é seu, pô. Ah, não, eu tenho Bitcoin. Que pena, né, cara? Ah, não, eu sou o bichão do Bitcoin, eu vou atravessar a fronteira Paraguai. Para, cara. Olha o tamanho do Brasil, né? Daqui até lá, se quiserem te ferrar mesmo, se você arrumar um rolo sério, é complicado. Quando a gente fala de um peixe pequeno... Cara, o que acontece é o seguinte, olha só, ele deu a suposição de que um policial ruim vinha com um pacote de cocaína, jogasse no seu carro de forma desonesta e te prendesse. E se isso acontecer, realmente, você vai ser preso. Seus bens vão ser o quê? Tomados. Confiscados. Tudo vai ser trancado. Toda a sua conta bancária. Aí você passa lá 11, 10, 12 anos na prisão, sei lá. Quando retorna, seus reais vão estar valendo quanto? E seu Bitcoin que você guardou em 12 palavras-chave e não espalhou pra ninguém, estaria valendo quanto? É isso que eu tô dizendo, pô. Não é quesito de, eu tenho Bitcoins, eu sou o barril, eu sou o melhor do mundo, eu sou o brabo, e simplesmente eu tô contra o governo. Não, velho, você não tá sendo contra o governo, não, pô. Você tá se protegendo. Você tá se protegendo o Bitcoin de altos... Exatamente. Desculpa. Não, continue. Não, você tava em... O Bitcoin é que devolve a propriedade privada ao homem, pô. É simples assim. Tudo que você tem hoje não é seu, pô. Tudo que você tem hoje pode ser tomado. Independente se eu ver um policial ou não, corrupto que seja, existe julgamento, existe tudo. Mas se você tem seus bitcoins, você tem uma proteção, querendo ou não, entendeu? Você foi preso, legal. Você foi preso. O que Bitcoin tem a ver com isso? Sobre ser preso com cocaína? Nada, entendeu? Então, é uma associação muito distante. Ele vai continuar valendo. Velho. Ele vai continuar sendo transacionado, você preso ou não. E vai ser melhor ainda pra você, porque você vai estar preso, não vai poder comprar, vender. Vai estar lá sendo uma poupança forçada ali. Rapaz, é porque eu não tenho certeza se o faraó, o golpista lá, né, que foi preso, eu não tenho certeza se ele tava realmente só com bitcoins. Eu acho que ele tinha outros escritos. Ele falou, isso aqui é minha aposentadoria, eu posso ser preso aí por 20 anos, quando eu sair daqui eu sei que vão valer muito mais do que eu tô aqui dentro. E ele simplesmente não entregou as 2 palavras-chave. Diminuiria a pena, mas ele não tá disposto a isso. Então, assim, é a mesma coisa com você. Você não... E ele deixou claro, porque ele deixou todas as hard wallets dele lá visíveis, né? Pra todo mundo ver lá o saldo, o endereço que é. Então, assim, nós ensinamos a você não deixar seu endereço à vista, nada disso, pra ninguém saber realmente como você ter visibilidade. Mas, enfim, voltando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você ser preso por uma injustiça não tem nada a ver com você ter seus bitcoins em uma carteira separada. É, simples assim. Um cara, por exemplo, igual o Daniel Fraga, tinha insultado uma juíza, alguma coisa assim. Não era um cara que era uma grande potência, alguma coisa, a polícia nem vai atrás de você. Então, assim, no geral, você comprando Bitcoin legalizado ou não, guardando, falando que perdeu no trade, a gente tem um país de 220 milhões de habitantes. Isso é verdade. Quantos auditores da Receita tem? Quantos entendem esse ecossistema? Quase ninguém. O governo vai ter até que abrir concurso pra gente que entende isso aqui, porque o governo não tem nem quem trabalhar. Daqui a pouco a gente vai ter os nossos aqui prestando concurso pra se voltar contra a gente, pra virar a nossa polícia, porque precisa de uma polícia nova. A polícia que a gente tem hoje não tem muitas vezes conhecimento técnico pra fazer essa estrutura, esse nível de investigação. A maior evolução tá nas coisas ilegais ou nas coisas legais? Os melhores armamentos estão na mão do tráfico ou está na mão da polícia? Então pronto, isso aqui que ele tá fazendo tá falando aqui, eu não tô entendendo. Ele, uma hora ou outra, ele vai lá e vem cá, tá ligado? Ele ataca e defende. Ele morde e assopra. A questão é o quê? Você tem que ter, irmão. Se vai ser legal, se não vai ser legal, se você vai meter o pé para outro país, se você vai ficar aqui, se a polícia vai jogar uma escama de cocaína dentro do seu carro, se não vai jogar, eu prefiro andar armado do que andar desarmado. E eu prefiro saber como se utiliza uma arma do que simplesmente só ter uma arma. Então você tá tendo a opção de aprender no amor. Não espere a dor chegar para você aprender, porque quando você aprende pela dor, pai, dói. Viu? Vê aí, não, se você deixar na porta
na sua mesa, que é uma wallet, o policial passa por ela e não dá nem atenção, um pendrive, né? Outra coisa, tem gente hoje em dia que coloca dentro de madeirinha, pega as 12 palavras e coloca numa pulseirinha. Então, assim, você pode cifrar o código. Por exemplo, você pode pegar o alfabeto e colocar de 1 ao final das letras do alfabeto. A letra A é o número 1. Você vai multiplicar todas as letras por 7, vai transformar em palavras que parecem aleatórias. Só que se você dividir, ela volta ao normal. Né? Então, olha isso, uma tecnologia super simples, você pode deixar anotada aqui. Eita porra, eu desconectei? Não, tá de boa aí. Aqui, alfanumérico. Vocês nem sabem se focar. Foi só o mouse? Quem souber qual que é o fator de multiplicação, não tem como, você criptografou. E desse jeito você pode criar N criptografias. O alfabeto tá ao contrário. Então todo A é a última letra do alfabeto. E você pode criar isso aqui. Ou trocar tudo por número, né? 1, 2, 3, tal o quê? O A é 1, tal, é 1. Ou o A é o 2 e começa na sequência. Pronto, você pode deixar as palavras escritas numa mesa, pode deixar na parede de casa, num quadro. E ninguém consegue saber o que tá acontecendo. Então, esse tipo de proteção funciona, é assim que faz. Não vão te explicar isso, né? Ninguém quer falar sobre os problemas do Bitcoin. Todo mundo que divulga coisa na internet tá vendendo alguma coisa normal. Esse é parte do jogo. Só que a gente, pra vender alguma coisa, a gente não precisa ser desonesto. Acho que esse é o caminho. Na UVP eu nem ensino isso aqui. Acho que isso não é necessário para a maioria dos meus clientes, né? Não tenho cliente criminoso, nem que queira fugir da lei. E a maioria não estaria disposta a cometer crimes, né? Então eu não ensino isso porque não acho que vai agregar. Acho que é muito mais... Perceba, ele fala que nenhum dos clientes dele necessita ser criminoso, tá fora das leis. Só que ele disse antecipadamente que não havia crime no Bitcoin. E agora ele tá dizendo que ninguém quer ser criminoso. Pra estar fora do governo, assim, né? Não, acredito que para chegar ao ponto de você precisar fazer um código alfanumérico para se proteger ao tanto. Porque o que acontece é o seguinte, quando você incentiva a pessoa a comprar anonimamente, você meio que incentiva ela a não querer declarar também. Então, esse é o quesito dele. O fato de não querer declarar para os clientes dele faz ele ser um criminoso. É isso que ele está querendo dizer. Mas o que acontece é o seguinte, porque ele mesmo falou, muitas pessoas vendem aqui. A gente mesmo vende autocustódia. Vocês podem ver aqui, vai ter um link aqui de autocustódia. Seja a consultoria ou seja o curso realmente. O que acontece é o seguinte, ele também vende. E o que ele vende é o quê? É a custódia do seu dinheiro, entende? Todo respeito à Sardinha, ele foi o top 1 do BTG, né? O top 1 lá de melhores investimentos, né? Então o que acontece é o seguinte, ele precisa ter a custódia inteira dos seus clientes. Se ele chegar nos seus clientes e falar, olha, tem uma forma de você ter uma custódia própria do seu dinheiro e uma reserva de valor que tende a ser Não, nós vivemos a maior baixa dela. Se ele fala isso para os clientes dele, nenhum dos clientes dele vai querer contratar a empresa, a não ser a empresa somente para criar em autocustódia e simplesmente deixar o cara full time em Bitcoin. Mas é claro que eles querem algo sustentável, querem algo tradicional e Você tal. Você prefere que sua mulher fique sob a custódia sua ou do seu vizinho? Rapaz, se minha mulher querer a autocustódia dela, tudo bem, não tem problema nenhum, fica à vontade aí. Mas é isso, velho, é isso que eu quero dizer. É melhor o dinheiro na sua conta, rendendo na sua conta, você administrando, do que você deixar ele tomar conta do dinheiro lá sozinho e você não ganha nada, entendeu? Não tô dizendo que Sardinha é um cara ruim, um cara isso, aquilo, não. Não, isso é mercado. Sardinha dentro do mercado, ele vende custódia do investimento dos clientes, né? Se não me engano, eu acho que tem um curso dele e também tem a consultoria especializada lá, que um consultor entra em contato e diz ali, eu acho que a carteira para o cara lá investir, ou então eles tomam conta, não sei exatamente como é que funciona. Ele mesmo falou aí no início, antes, né? Ele falou, eu tô criando eu tô me contradizendo aqui, né? Quando ele falou lá sobre fazer autocustódia e tal. Então, esse é o quesito, velho. Bitcoin não é criminoso, não. Não existe um crime no Bitcoin. O crime seria você não declarar. As coisas são amorais, né? Então, Bitcoin, ele não tem moral nenhuma. É totalmente algo neutro. O que você vai fazer com ele que vai te definir o que você é ou não. Agora, sobre a questão de você declarar ou não declarar, isso é muito pessoal, entendeu? Tem vantagens de você declarar Bitcoin, mas se você precisar sair daqui e ir para os Estados Unidos e fazer um investimento lá, e você quiser pagar em Bitcoin ou ter um sócio lá, o cara vai querer saber a origem daquele Bitcoin ali, né? Então, muito provavelmente, se você não declarou ele, você não vai conseguir fazer isso. Então, tem vantagens ainda hoje, no dia de hoje, você ter Bitcoins declarados. E também tem vantagens de você não ter Bitcoin que não estão declarados, né? Aí cabe a você, cabe a cada um pensar o que é que vai ser, né? O que é que vai querer para sua vida.
confuso do que simplesmente comprar Bitcoin e guardar na carteira, dentro da lei mesmo, porque hoje em dia não tem punição para declaração, você não perde nada declarando seus Bitcoins ali. Se a lei evoluir ou mudar de alguma forma, você pode dar saída desses Bitcoins, né? Pode falar, eu vendi tudo, não tenho mais. Pode ter vendido ou não. Então, tudo isso fica sempre na sua mão. O que eu te digo é, armazene seus próprios Bitcoins, independente de onde você comprou, guarde com você. Ou, se você quiser simplesmente ganhar na valorização, pode deixar no bancão, não tem problema, né? Não em exchange, eu acho, mas em bancão sim. Um ETF que é regularizado, etc. Eu acho que se você só quer o dinheiro, né? Quer o Bitcoin em si, você pode fazer esse modelo. Acho que ajudei você. Esse vídeo foi uma aula. Esse vídeo aqui de grava é uma aula do que você não deve fazer. Tem um gráfico que mostra a quantidade de Bitcoins que está cada vez mais, a oferta o preço do Bitcoin, na verdade, e o quanto que tem de Bitcoin dentro das corretoras, né, Binance e tal. E você vê que o Bitcoin vai se distanciando, ou seja, cada vez mais o Bitcoin vai valendo menos e cada vez mais tem oferta de Bitcoin dentro das corretoras. Se todo mundo quiser sacar os Bitcoins que a corretora está dizendo que tem Bitcoin, vai ter gente que não vai ter Bitcoin. Você vai confiar em banco? Tá de guerra, né? Bota no bancão aí. Nossa, eu serei livre do governo com minhas moedinhas e tal. Mas lembre-se sempre, vou te dar um único conselho que eu acho que vai te fazer refletir. Se eu fosse dono de todos os prédios do mundo, eu seria um homem rico? Dono, proprietário. Todos os governos estariam dispostos a proteger o meu patrimônio, tem arma para proteger tudo que eu possuo, iam ter que me pagar aluguel. É isso. Se eu fosse dono de 10% dos prédios, então é isso. Se eu fosse dono de todas as empresas do mundo, eu seria um homem rico? Seria ou não seria, Lucas? Difícil. Se eu fosse dono, seria, claro. Eu vou mandar em tudo. Se eu sou dono de todas as empresas do mundo, sou dono da Apple, sou dono da Microsoft, etc., eu não sou um homem rico? Rico é. E se eu for dono de todos os bitcoins do mundo, eu sou um homem rico? Não vale nada. Se eu tenho todos, não vale mais nada. Ele é baseado na fé pública, é baseado na confiança. Lembre-se sempre dessa informação. Então, todas as vezes que você comparar ativos reais com moedas, lembre-se que o Bitcoin é uma moeda, foi feito com a finalidade de ser uma moeda, um meio de troca. Então, não existe. Só pelo exemplo que ele deu. Se você é dono de todas as empresas do mundo, eu sou um homem rico, né? Primeiro, quem é dono de todas as empresas do mundo? Quem é dono de todos os prédios do mundo? E outra não coisa, tem como. O cara que é dono de todo o ouro do mundo, os Estados Unidos, perde valor lá, a quantidade de ouro que tem lá nos cofres lá. Isso aí E outra coisa, é impossível um homem ser dono de todos os bitcoins do mundo. Nem dá, né? Porque tem não os tem perdidos. como, tem os perdidos. Ele falou 3%, mas acho que é até maior do que isso aí. Porque sempre saem notícias de um cara que perdeu dinheiro com Bitcoin lá em uma carteira. E sem falar nisso, tem também os principais são os perdidos, que é impossível você ter acesso a eles, a não ser por uma computação quântica para tentar quebrar as carteiras antigas, né? Mas mesmo assim tem também... E ele falou aqui, outro exemplo, ele falou Bitcoin é a base de fé pública. Não é isso? Deixa eu lembrar aqui, pra eu não falar besteira. Lembre-se sempre, tenho todos. Não vale mais. Ele é baseado na fé pública, é baseado na confiança. Lembre-se. Baseado na fé pública e não é baseado na confiança. A sua moeda também é baseada na fé pública de político. O que acontece é o seguinte, sempre que eu chego em alguém, numa consultoria, alguém que tá comigo conversando sobre Bitcoin, e ele quer entender o que é o Bitcoin, né? Eu sempre trago ali, por exemplo, vou dar uma outra reflexão para que você pense junto com o Sardinha aqui. Se o ouro fosse apenas um metal, um minério amarelo, esquece vaidade. Se ele tiver ouro aqui, Dani, ele não vai querer ter ouro porque ouro é só um minério amarelo, só um minério amarelo. Fosse uma pedra normal. Uma pedra normal. Não tivesse vaidade nenhuma sobre isso. As pessoas não veem ele como riqueza, não existe isso. Se ele fosse somente uma pedra amarela, ele teria valor? E eu te digo, sim, ele continuaria tendo valor. E por que ele teria valor? Pelas suas características. Ele é durável, ele é divisível, ele é fungível, ele é maleável, né? Maleável, você pode fazer folhas de ouro, ele é escasso, como eu disse aqui. Ele é ótimo para indústrias ali, todos os computadores que usamos, celulares, têm componentes de ouro. Ele simplesmente é perfeito para diversas ocasiões, diversas formas, para se transformar na melhor reserva de valor com o passar dos anos. Só que o que acontece? Além disso, o Bitcoin também se torna uma reserva de valor, não pela fé pública, pelas pessoas acreditarem que ele vale mais. É pelas suas características.
O fato dele ser descentralizado, o fato de você ser dono do seu próprio banco quando você tem seus bitcoins, ele ser durável, ele ser divisível, ele é um código programado, ele tem sua escassez, e seu código programado é lei, independente da jurisdição do que seja. Não existe país que pega aquilo ali e cria uma jurisdição, vamos dizer assim, para imprimir mais. Vamos parar de imprimir, Bitcoin. Vamos imprimir mais Bitcoin. Não existe isso, não existe. Ele é totalmente programado e o código se torna lei, sabe? Então não existe essa de você interromper blockchain, isso é impossível, né? Assim como o Pirate Bay aí, que é gigante, torrent, né? Que nunca vai deixar de existir, porque sempre existem servidores de computadores ligados. O mesmo é com o Bitcoin. E o Bitcoin tem nodes fiéis demais, velho. Muitos nodes fiéis. Então, por exemplo... São 16 anos de que o protocolo está vivo e nunca teve sem interrupções, né? Isso é loucura, porque se você ver qualquer outra criptomoeda, todas as criptomoedas já houveram interrupções, já houveram problemas que tiveram que ter engenheiros de software lá ajustando, e Bitcoin nunca teve isso em seus 16 anos de protocolo. Todas as redes já foram invadidas, o Banco Central agora, que era para ser o mais seguro do mundo, aí, o mais seguro do Brasil, foi invadido, teve lá seu roubo absurdo, e no Bitcoin isso não existe. E no Bitcoin ele foi programado para sempre existir, ele é robusto, ele é transparente, outras características, né? Robusto, transparente, seguro. E além disso, tem outras coisas, as possibilidades de tecnologias descentralizadas através do Bitcoin, né? Como a blockchain, né, em si já é uma prova de tecnologia. O multisig que ele citou aqui é uma característica. Não existe nenhuma carteira onde você consiga dividir com o seu sócio de uma maneira que seja justa e correta como o Bitcoin faz com o multisig. E no futuro próximo você vai ter o terceiro de confiança, cada vez mais tecnologias que vão excluir o terceiro de confiança de tudo, porque a blockchain é um cartório. Altamente visível que você consegue ter ali registro de dados, né? Outra coisa também que eu queria falar, ele falou muito sobre o Bitcoin, né? Falou vantagens e suas desvantagens. Agora vamos falar um pouco, sabe o quê? Da moeda fiduciária. Que lastro você tem numa moeda fiduciária? Ele nem confia Bitcoin como moeda. Ele diz que é um ativo, não pode confundir ativo com que lastro você tem no real? Que lastro você tem no dólar? Qual fé que você tem naquilo ali? Que certeza você tem? Você acredita que o Banco Central, ele diz a quantidade correta que ele inflaciona? E aí? E você está usando essa moeda. As pessoas usam essa moeda. Então, sua confiança está na fé em políticos. Na fé de políticos. Na honestidade de político. Então, esse papelzinho que a gente pega colorido aqui, ó. Isso aqui é totalmente baseado na confiança de políticos honestos, certo? O valor que isso aqui tem está... Desonestos. Porque não tem... Não. Honestos. Honesto, aqui no Brasil? Com certeza honesto. Honestos o quê, pô? Honesto. Políticos desonestos. Teve uma, inclusive, que guardou isso aqui tão bem que foi 51 milhões só em um apartamento. Não fala isso não, vou entrevistar esse cara. Daqui a pouco eu vou entrevistar esse cara aí. Então, essa é a fé, é essa a confiança que a gente tem numa moeda dessa daqui. Fica com ela então na mão. É isso. E outra coisa também, ele simplesmente dizer que o Bitcoin é baseado em fé pública e... Esqueci outra palavra agora que ele citou. É como pegar toda a criptografia, toda a ciência da criptografia, toda a ciência era antes do Bitcoin, para criar o Bitcoin, pegar tudo e jogar no lixo. Simples assim, pegar e jogar ali na lixeira. Pois é. Porque o Bitcoin é fé pública. Sinceramente, velho, é assustador isso. É assustador. Assustador não, é ridículo, entendeu? Com todo respeito à Sardinha. Foi só fala, não é você que é ridículo, não. Você é um cara que estudou bastante, aí teve bastante experiências no financeiro, mas nisso aí você errou, cara. Errou. Lembre-se sempre dessa informação. Então, todas as vezes que você comparar ativos reais com moedas, lembre-se que o Bitcoin é uma moeda, foi feito com a finalidade de ser uma moeda, um meio de troca. Então, não existe um momento em que o Bitcoin vai se valorizar eternamente, né? Ele é deflacionário porque as moedas são inflacionárias. Ele pode corrigir o valor, ele vai se valorizar no período de adoção, acho que a gente tá muito longe ainda. Acho que veremos Bitcoins aos milhões. Juro pra vocês que veremos Bitcoins aos milhões. Acho que os governos querem os Bitcoins aos milhões, surpreendendo a maior parte de vocês que acham que o Bitcoin tá quebrando alguma coisa, é revolucionário. Eu acho que
que ele foi, acho que não é mais. Ele foi domado, tá sobre o poder dos governos que simplesmente estão legalizando, abrindo as pernas para esse tipo de legalização, encontrando nisso um novo modelo de arrecadação. Mas eu sempre me lembro disso, né? O Bitcoin, ele é um ativo muito legal, uma tecnologia incrível, mas tem todas as suas limitações. E no fim das contas, aquilo que nos protege ou protege as nossas famílias são um terreno que dá para plantar comida, um bom canela seca e água. Esses são os ativos que realmente têm algum valor. São esses ativos que não tem como tokenizar. Dinheiro digital... Tem como tokenizar. Proteção tokenizando contra... casa. Isso é tão terreno que você pode plantar e tal. Vai falar isso aí agora pra galera do Rio Grande do Sul. Rapaz, é brincadeira. Legislação brasileira, ele é uma proteção contra a legislação americana, ele é uma proteção contra a legislação indiana, da China, principalmente da China e da Venezuela, ele é uma proteção contra eventos locais, nunca contra eventos globais. Se o G7 se reunir e quiser fazer uma caça às bruxas contra o Bitcoin, eu acho muito difícil que a gente consiga fazer alguma coisa. Mas ao mesmo tempo a gente vê pessoas como Donald Trump, que se favorecem imensamente da existência do Bitcoin, pessoas como Elon Musk, a gente vê pessoas no governo brasileiro, políticos que se favorecem imensamente do Bitcoin. Então eu duvido muito que a gente vá ver algum tipo de proibição. Você que acredita aí, o Bitcoin é pirâmide, vai haver proibição. Acabar, pô, esse cara vai e volta, velho, que parada é essa, velho? Porque ninguém quer que ele acabe. O que vocês não entenderam é que ele é muito mais útil pra gente igual a eles do que muito mais útil pra gente igual a gente. A gente não comete crime nenhum. Eu ganho meu dinheiro legalmente e coloco em Bitcoin. Eu tô com medo deles, né? Agora você lembra que pra eles, que o único medo deles é a fé pública, para eles transferir dinheiro sem ninguém ficar sabendo. Eu imagino o que deve ter de deputado que não usa Pix, mas recebe muito dinheiro em Bitcoin, que dá saída desse dinheiro em outro país diretamente. O que deve ter, não Só é que não brincadeira. explana, viu? Porque as transações em dinheiro, antigamente, elas eram muito mais comuns. Você vê que elas foram baixando, à medida que isso foi sumindo. E hoje em dia já ninguém fala mais. Eles antes falavam em proibir, vamos tirar. Todos os governos foram aceitando. Vamos criar ETF, vamos criar meio de dar liquidez pra isso. Não sei. Às vezes eu acho que ou eu sou muito pessimista quanto a tudo, não acho que o Bitcoin promoveu revolução nenhuma, ou vocês que são muito otimistas. Rompeu o poder dos governos. Se fosse, não teria vídeo no YouTube sobre isso. Dá só pra bloquear a palavra. Eles podem só notificar as redes sociais, não alcança mais ninguém. Não precisa nem deletar, né? Aí o vídeo, pelo contrário, cada vídeo... Mas independente de se foi revolucionário ou não, se quebrou ou não o Estado, você tem que ter, cara. Só isso. Faz o Bitcoin dá mais alcance. Até porque o Estado, como você mesmo tá falando, é um poder ineficiente, né? Outro. Na rede social dos algoritmos controladas por pessoas com poder, na rede social da Anatel, eu tô bombando com Bitcoin. É foda. E estão me dizendo que eu tô brigando contra o sistema. Será? Acho que eu acabei de ajudar o sistema com esse vídeo. Sinceramente. E cada vez mais. Eu gostava de Bitcoin quando eles não gostavam. Quando eles começaram a gostar, comecei a ficar preocupado. André Lourenço, 17. O cenário ficou top demais. Tirei uma foto do anúncio de vocês semana passada em BH. Estava com passageiro. Aí diminuiu a velocidade. Não sei se ele fala mais aqui. Compre Bitcoin.